Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, de Vair Gontijo, capítulo 10. O palco de dança de Ares e um veículo do outro mundo. Plutarco de Queroneia é considerado o último ator grego clássico e viveu alguns anos em Roma, durante os reinados de Trajano e Adriano. Ele escreveu em grego ático as Vidas Paralelas, biografias em par de gregos e romanos, como a do romano Cícero e seu par, o grego Demóstenes, ou a de Júlio César e seu par, Alexandre o Grande. 46 dessas biografias sobreviveram até hoje e nos oferecem informações detalhadas e muitas vezes únicas das civilizações grega e romana. Na biografia do general romano Cláudio Marcellus, Plutarco conta em detalhes o bloqueio naval de Siracusa, cidade-estado grega da ilha da Sicília, hoje parte da Itália, pelos romanos. Durante o cerco, os soldados romanos ficaram aterrorizados quando qualquer coisa aparecia nas muralhas da cidade, pois poderia ser mais uma das invenções mortíferas de Arquimedes, que havia sido convencido a usar seu gênio para defender Siracusa do ataque romano. Plutarco descreve também como o general romano conseguiu finalmente tomar e saquear a cidade e as três versões existentes em sua época de como os soldados de Marcellus mataram Arquimedes, o maior matemático da antiguidade e um dos orgulhos da espécie humana. Entretanto, não são essas as razões por que Plutarco está sendo lembrado aqui, mas sim por uma pequena passagem na biografia de Marcellus. Em uma inspirada comparação entre o gosto romano pela guerra e as antigas guerras entre as cidades gregas, Plutarco diz que as planícies da Tessália, no centro da Grécia, no norte de Tebas, onde fica Queroneia, eram chamadas pelos filósofos e soldado Epaminondas de o palco de dança de Ares. Ele dizia isso porque ali muitos exércitos de cidades rivais haviam colidido uns com os outros e se destruído ao longo de séculos. O palco de dança de Ares, creio que não haja uma descrição mais adequada para a atmosfera marciana. Basta considerar as várias espaçonaves terrestres mandadas para estudar o planeta, que encontraram seu fim nessa pequena camada de atmosfera rarefeita. Já mencionamos a Mars 2 da União Soviética, sua sucessora, a Mars 3, também teve problemas parecidos, além das várias missões da NASA, algumas até bem recentes. O maior problema em uma missão para a superfície de Marte não é o foguete nem a navegação interplanetária durante a viagem. Sabemos como fazer foguetes suficientemente poderosos, pelo menos para espaçonaves não tripuladas. E sabemos também como achar nosso caminho até Marte. O maior problema é a descida até a superfície, porque Marte tem atmosfera. Para entender isso, vamos primeiro pensar na pequena camada de atmosfera terrestre. A 100 km de altura, já estamos no espaço. Se a Terra, com um diâmetro de 3.500 km, fosse reduzida ao tamanho de uma laranja, por diâmetro de 10 centímetros, a atmosfera teria uma espessura de pouco menos de 1 milímetro, ou seja, nossa atmosfera seria mais ou menos da espessura daquela rugosidade da casca da laranja. Apesar de essa camada de ar ser irrisória em comparação com o nosso grande planeta, qualquer objetivo que penetre a atmosfera terrestre vira uma bola de fogo, pois a velocidade orbital é muito alta. E ao colidir com o ar, o atrito aquece a superfície do objeto, chegando a temperatura de milhares de graus Celsius. Lembre-se do meteoro que entrou na atmosfera terrestre sobre a cidade de Chelyabinsk, na Rússia, em 2013. Das cápsulas do programa Apollo, com seus escudos de calor, ou ainda do ônibus espacial, com seu revestimento de cerâmica para sobreviver à entrada da atmosfera. Portanto, apesar de fina em comparação com o diâmetro do planeta, a atmosfera terrestre é espessa o suficiente para produzir uma grande desaceleração das aeronaves na entrada. Assim, uma aeronave retornando para a Terra pode perder quase toda a velocidade, ou seja, uma energia cinética da atmosfera, se for protegida por um escudo de calor,
e perder o resto da velocidade com paraquedas, que funcionam bem porque o ar é denso o suficiente para produzir sustentação. Em Marte, a situação é muito pior, porque a camada atmosférica é ainda mais fina e fina mais próxima ao planeta, sendo pequeno e com pouca gravidade. O planeta não segura uma camada muito alta de ar e, como já mencionamos, o pouco do gás carbônico que forma sua atmosfera é bastante rarefeito. Por isso, Marte apresenta a pior das situações possíveis. Por um lado, a atmosfera existe e tem de ser levada em consideração, porque senão a espaçonave vira mesmo uma bola de fogo e não sobrevive à entrada. Por outro, a camada de atmosfera é muito baixa e rarefeita, então não é muito eficiente para reduzir nossa velocidade. Além disso, durante a entrada, tudo vai acontecer muito mais rápido do que na Terra, porque a distância do vácuo do espaço até a superfície é bem menor, e não há margem para erro. Na descida em Marte, temos pouquíssimo tempo para correções em trajetória, e tais correções têm de ser automáticas, sem nenhuma intervenção daqui da Terra. Para entender a complexa solução inventada na Pousara Curiosity em Marte, veremos primeiro o que a NASA fez antes dele, já que essas missões lhe serviram de base. Antes do Curiosity, em 1976, a NASA mandou para Marte uma missão extremamente ambiciosa, cara e arriscada. Não se contentaram mais com espaçonaves orbitando no planeta. Dessa vez queriam descer até a superfície e procurar sinais de vida por lá. Muitas perguntas tiraram sono dos engenheiros e projetistas da época. E se o local de descida tivesse muita inclinação? E se tivesse pedras enormes e o módulo de pouso acabasse pousando parcialmente sobre uma dessas pedras e tombasse no final? Quebrando as antenas de comunicação, por exemplo, estragando tudo. Simplesmente não havia informações detalhadas o suficiente para caracterizar os possíveis locais de pouso em Marte. Pior ainda, a tecnologia para a descida era ainda muito primitiva. As incertezas também eram enormes, e a elipse, com 90% de probabilidade de pouso, era bem maior que 150 km. Maior, por exemplo, que toda a cratera Gale, onde desceu Curiosity. Tanto na Terra quanto em Marte, há muita variação de relevo, rochas e montanhas quando consideramos uma distância de 150 km. A topografia desconhecida do local de pouso aterrorizava os engenheiros que trabalhavam nessa missão. E os riscos e as possibilidades de fracasso, em sua parte final, eram problemas quase incontornáveis na época. Por outro lado, era considerado aceitável correr riscos muito maiores do que hoje. Havia muito mais dinheiro também. A solução que os engenheiros encontraram para esse problema foi brilhante. Decidiram fazer duas coisas bastante inteligentes. A primeira foi não tentar descer direto no planeta. Primeiro entrariam na órbita dele e tirariam fotos da superfície antes de tentar a descida. Assim, conseguiriam mandar as fotos para a Terra e escolher melhor o local de pouso. Isso não diminuiria a elipse de pouso, mas pelo menos poderia escolher locais que não fossem obviamente cobertos de vulcões ou labirintos de canyons, por exemplo. A segunda coisa inteligente que fizeram foi dobrar as chances de sucesso, construindo duas espaçonaves ao mesmo tempo, a Viking 1 e a Viking 2. Por quê? Quem sabe assim, ao menos uma delas seria bem-sucedida. Cada uma consistia em um orbitador, isso é, um satélite ou nave-mãe que ficaria em órbita de Marte, e um módulo de pouso que se separaria da nave-mãe e desceria até a superfície. A Viking 1 foi lançada em 20 de agosto e a Viking 2 em 9 de setembro, em 1975. O custo total da missão, incluindo as duas Vikings, foi de $1 bilhão em dinheiro da época, o equivalente a 5 bilhões hoje. Parece muito dinheiro para uma missão tão arriscada, mas se não corrermos riscos, nunca aprenderemos nada. O cuidado com a proteção planetária dessa missão ainda é o que já foi feito de melhor até hoje. O grupo de proteção planetária queria garantir que qualquer forma de vida que encontrasse em Marte, bactérias, por exemplo, fosse autóctone e não tivesse ido da Terra, de carona na espaçonave. E depois de tudo pronto, cada uma das Vikings foi isolada dentro de uma barreira biológica
e esterilizada a 111 graus centígrados por 40 horas. A exposição a tanto calor por um período tão prolongado destrói todas as formas de vida que já conhecemos na Terra, apesar de a cada dia descobrirmos novos seres vivos unicelulares capazes de sobreviver em ambientes extremos. Tanto calor também pode causar sérios problemas em circuitos eletrônicos. No entanto, depois da esterilização, não havia como testar tudo para ver se ainda estava funcionando, porque assim as espaçonaves poderiam ser recontaminadas com a vida terrestre. Depois da saída da Terra e de separar-se do último estágio do foguete, a biobarreira de esterilização também foi ejetada das espaçonaves em curso, de forma que somente as Vikings esterilizadas e descontaminadas de vida terrestre chegassem ao planeta Marte. Os lançamentos, as viagens interplanetárias e até as manobras de inserção orbital na chegada de Marte deram certo. Depois de um mês em órbita mapeando a superfície para poder escolher melhor os locais de pouso, os módulos se separaram de suas naves-mães e rumaram para a superfície. A Viking 1 pousou em Marte no dia 20 de julho de 1976. Saiu em agosto, chegou em julho do ano seguinte. Seguida pela irmã, a Viking 2, que chegou em 3 de setembro do mesmo ano. Apesar de todos os riscos e para surpresa geral, as duas sobreviveram à passagem pelo palco de dança de Ares, a atmosfera marciana, usando escudos frontais de calor, paraquedas e retrofoguetes, para perder energia cinética e descer até a superfície. A escolha dos locais de pouso também se comprovou um sucesso, porque ambas estavam estáveis e se comunicando ao final da descida. Os objetivos científicos eram obter imagens de alta resolução da superfície marciana, estudar a composição e as características da atmosfera e da superfície e, mais importante ainda, procurar evidências de vida em Marte. O astrônomo Carl Sagan teve uma enorme briga com os gerentes do projeto, quando, para reduzir custos, ficou decidido que cortaria um sistema de iluminação que seria usado para tirar fotos à noite. Sagan estava convencido de que pequenos animais iriam aparecer à noite e andar ao redor e embaixo do módulo de pouso. Por isso, precisariam de luz para fotografá-los. Ele disse ao gerente do projeto que ele teria que se explicar ao público quando descobrissem as pegadas ao redor das Vikings e não tivessem como fotografar os seres marcianos como hábitos noturnos. É claro que, nesse caso, Sagan estava completamente fora da realidade, e nenhuma pegada, nenhum ser vivo apareceu por lá. 3 experimentos foram usados para detectar vida em Marte, além de um espectrômetro de massa. Se chama Gas Chromatography and Mass Spectrometer, GCMS, na sigla em inglês. Um dos experimentos detectou reações químicas que indicavam metabolismo, um claro sinal de vida do solo marciano. Entretanto, os outros 2 experimentos projetados para detectar compostos orgânicos e o espectrômetro de massa não acharam nada. Por isso, o consenso da maioria dos cientistas envolvidos foi de que o resultado positivo do experimento de metabolismo provavelmente tinha sido causado por reações químicas não biológicas. Até hoje, essa questão está longe de ser resolvida, e falaremos mais sobre isso quando examinarmos as descobertas já feitas pela Curiosity em Marte. As 2 espaçonaves Viking haviam, então, provado que era possível sobreviver à travessia do palco de dança de Ares, ao mesmo tempo com espaçonaves não muito grandes. Um dos grandes problemas era o preço de uma missão desse tipo. Os engenheiros da época não tinham a menor ideia de quanto conseguiriam convencer a NASA a novamente investir tanto em uma missão tão arriscada. Certamente precisariam desenvolver tecnologias novas para ir além do que foi feito pelas Vikings. 20 anos mais tarde, um novo projeto foi desenvolvido pela JPL, o Mars Pathfinder, que foi lançado e desceu em Marte no dia 4 de julho de 97. Dessa vez, não queriam apenas descer até a superfície, mas se mover por lá também. Essa foi a primeira missão da NASA a incluir um módulo capaz de explorar a superfície do planeta como um pequeno veículo. Ele ganhou o nome de Sojourner.
em homenagem à ex-escrava e abolicionista americana Sojourner Truth. A União Soviética já havia tentado mandar para Marte um veículo, que infelizmente não sobreviveu ao processo de entrada na atmosfera, descida e pouso. Já a missão Pathfinder trouxe uma grande inovação em relação às Vikings, pois foi a primeira a demonstrar que seria possível descer em Marte com auxílio de airbags. 3 câmeras, um espectrômetro de raio-x e uma estação meteorológica formavam o conjunto de instrumentos do veículo para investigar o solo e a atmosfera marcianos. Essa era uma missão mais tecnológica. Os objetivos científicos bem modestos se comparados com a Viking. Mais de 16 mil fotos e 8,5 milhões de medidas de pressão atmosférica. Temperatura e velocidade do vento foram feitas pela missão Pathfinder e mandados para a Terra. Outra grande inovação foi essa missão teve um custo baixíssimo em comparação com os das Vikings. Ela foi desenvolvida durante uma época que ficou conhecida na NASA pelo slogan Faster, Better and Cheaper, ou seja, mais rápido, melhor e mais barato. Na carona desses sucessos, 2 novas missões foram lançadas na janela seguinte de lançamento para Marte, em 1998 e 1999, seguindo o novo paradigma Faster, Better, Cheaper. A primeira foi o satélite que ficaria em órbita de Marte, o Mars Climate Orbiter, para estudar o clima planetário. Ele chegou a Marte em 23 de setembro de 99 e seus motores dispararam, produzindo um impulso para a manobra de inserção orbital. No entanto, um erro grave aconteceu porque o software que controlava os motores usou unidades de medida inglesas para o impulso, enquanto todo o resto do software de trajetória e inserção orbital funcionava de acordo com o sistema métrico de unidades. A espaçonave foi então colocada em uma rota de colisão com o planeta e se desintegrou ao entrar na atmosfera marciana. Essa missão pode ter sido desenvolvida mais rápido, faster. Inicialmente pode ter custado menos, cheaper, mas com certeza não foi a melhor, better. O palco de dança de Ares não perdoou um erro tão básico. Enquanto isso, o Mars Polar Lander, com 2 rodas que deveriam penetrar no solo marciano e fazer medidas abaixo da superfície, também estava a caminho e chegaria em Marte em um pouco mais de 2 meses. Tudo havia dado certo com o lançamento, a viagem interplanetária e as calibragens de todos os instrumentos. Mas um desastre também o esperava na travessia da atmosfera. No dia 3 de dezembro de 99, viajando a 7 km por segundo, 6 minutos antes da entrada da atmosfera, um pequeno foguete foi disparado por 80 segundos, para colocar a espaçonave na orientação correta, de forma que o escudo de calor pudesse proteger o frágil conteúdo dentro da cápsula de um calor de 1.650 graus Celsius. A essa temperatura, os átomos de ar ao redor da espaçonave são ionizados e formam uma camada de plasma, aquela bola de fogo, que pode bloquear as comunicações. Por isso é comum a perda de contato com a espaçonave durante a travessia atmosférica, mas espera-se que, uma vez na superfície, 40 minutos depois, o veículo voltasse a se comunicar. Apesar da espera, nunca mais se teve notícia do Mars Polar Lander. A conclusão a que chegaram foi de que a espaçonave também havia se espatifado na superfície de Marte, em uma colisão em alta velocidade. A causa mais provável desse segundo fracasso consecutivo, 2-0 para Marte, foi um erro de software. É provável que as vibrações causadas pelo travamento das pernas metálicas do módulo de pouso, que aconteceu a centenas de metros do solo, tenha sido interpretadas pelo software como um indício de que o pouso havia sido concluído. O computador, então, pode ter desligado os retrofoguetes muito antes da chegada ao solo. E todo aquele trabalho foi perdido nos últimos minutos da viagem. Não há nenhuma evidência objetiva de que foi isso mesmo que aconteceu. Pode ser também que o paraquedas tenha se enrolado no veículo durante a descida
que o local da descida tivesse declives ou rochas e não fosse adequado, ou que micrometeoros possam ter perfurado o escudo frontal de calor durante a travessia pela atmosfera. O palco de dança de Ares novamente nos mostra que precisávamos ter mais cuidado, mais habilidade e saber mais detalhes para sobrevivermos a essa travessia. As duas sondas do Mars Polar Lander que penetrariam em Marte tinham sistemas de comunicação independentes e redundantes. Também não entraram em contato, nem receberam comandos da Terra. Um dos meus colegas ajudou a construir essas sondas na seção onde fui trabalhar algum tempo depois. Ele sempre falou dessa perda com profunda tristeza. Duas falhas assim, uma atrás da outra, são traumatizantes. Até porque brincamos no JPL que, das 3 características faster, better, cheaper, podemos escolher apenas 2, mas não as 3 ao mesmo tempo. Em 2001, foi a vez do lançamento do satélite Mars Odyssey, que continua funcionando até hoje e teve uma função importante durante a descida do Curiosity. Na janela de lançamento seguinte, que ocorreu em 2003, a NASA novamente confiou à JPL uma missão para descer até a superfície marciana. Dessa vez fizeram o mesmo que haviam feito na época das Vikings. Dobraram a possibilidade de sucesso com a construção e lançamento de 2 veículos iguais. O veículo Spirit iniciou sua jornada na Terra para Marte em junho. Seu irmão, o Opportunity, partiu em julho de 2003. O primeiro chegou a Marte no início de janeiro de 2004, enquanto o segundo chegou no fim do mesmo mês. Cada um levava 5 quilos de instrumentos científicos para estudar o planeta vermelho, e dessa vez o sucesso foi espetacular. Os 2 veículos foram acondicionados dentro do casulo de airbag semelhante, mas bem maiores do que aqueles usados pelo Pathfinder. Bem mais tarde, quando testaram esse tipo de airbag com o intuito de usá-lo para a descida de outra missão, descobriram horrorizados que tinham dado uma sorte enorme. Se os locais onde os airbags tocaram o solo em Marte tivessem pedras mais ou menos pontiagudas, eles teriam sido dilacerados pelo impacto, e esses 2 veículos também teriam se perdido. Projetado para funcionar em Marte por 90 sóis, 90 dias marcianos ou pouco mais de 3 meses terrestres, o veículo Spirit funcionou até 22 de março de 2010. Mais de 6 anos. Depois de passar seus últimos 8 meses atolado em um banco de areia fina, onde continua enterrado até hoje. O outro veículo, o Opportunity, ainda estava funcionando em 2018 e já havia rodado mais de 42 quilômetros em Marte. Ele é oficialmente o maratonista do outro mundo. No dia em que completou 42 quilômetros, houve uma maratona em Los Angeles em sua homenagem, com vários participantes da JPL. O Opportunity é um veículo quase imortal para vários motivos. Assim como o Spirit, ele não tem um botão que o faça desligar e parar de funcionar. Não colocaram um botão assim. Ou, para ser mais exato, não incluíram esse comando no software, já que não haveria ninguém lá para apertar o tal botão, porque sempre haveria a possibilidade de o veículo ser desligado acidentalmente e perdermos a missão. Então, de manhã, quando o Sol sai em Marte e atinge seus painéis solares, o Opportunity produz eletricidade, carrega sua bateriazinha e está pronto para receber comandos da Terra, ou executar comandos recebidos no dia anterior. Depois de trabalhar durante o dia, movendo-se, fotografando ou fazendo experimentos, à noite ele desliga seus instrumentos e usa a energia restante da bateria para alimentar resistores elétricos e produzir calor para se manter aquecido e evitar as grandes variações de temperatura em Marte, que podem quebrar suas juntas e suas soldas. Durante o inverno marciano, seus controladores ou motoristas no JPL escolhem com cuidado uma colina qualquer e o estacionam de forma a receber a maior quantidade possível de luz solar. Nossa fonte de vida na Terra, o que mantém vivo em Marte, também é o mesmo, é o Sol.
No inverno marciano, os experimentos param. Tudo que não é absolutamente necessário é desligado. As comunicações com a Terra se tornam muito menos frequentes e a prioridade é coletar o máximo de energia solar possível para carregar a bateria e se manter aquecido. Com essas preocupações, eles têm sobrevivido a todos esses invernos marcianos, apenas esperando a primavera seguinte para sair da hibernação. Durante um treinamento especial que foi selecionado para fazer, participei de um dia de operações em Marte com o Opportunity. Analisamos fotos e resultados de medidas do som anterior e decidimos, em uma teleconferência com cientistas do projeto, o que fazer no sol seguinte. Ajudei a criar e checar 3 vezes os comandos que mandaríamos para o veículo. Começamos às 7h30 da manhã e em torno de 16 horas transmitimos nossos comandos para Marte. Essa é uma experiência que não esquecerei jamais. Outra razão para considerarmos o veículo Opportunity quase imortal é que já vi fotos de seus painéis solares em Marte, com uma camada de poeira tão espessa que durante uma época ele estava produzindo somente 1/3 da energia que poderia produzir se os painéis estivessem limpos. O inverno marciano estava chegando, então todos estavam esperando que aquele fosse seu último ano em Marte. E de repente, sem nenhum aviso, a produção de energia pelos painéis solares do veículo saltou para 70% do que produzia na chegada do planeta. Isso era simplesmente impossível, um erro de software provavelmente. Mas os controladores resolveram tirar uma nova foto dos painéis solares para tentar entender o que havia acontecido. Os painéis haviam sido limpos lá em Marte. O Opportunity já havia capturado com fotos redemoinhos de vento, que são bastante comuns em Marte. Alguns são enormes, chegando facilmente a 10 km de altura. E já foram fotografados até pelos satélites em órbita marciana. Antropomorfizando esse veículo, dizemos que, de todos que foram para Marte, ele é o que mais tem sorte. Essa provavelmente foi a primeira vez que um redemoinho passou sobre ele e varreu a poeira de seus painéis solares. Desde então, isso já aconteceu de novo pelo menos mais uma vez. Termino aqui então na página 122. Falta pouquinho para terminar o capítulo 10. Tchau, tchau.